Olá, tudo bem? Vamos falar de LGPD novamente? E hoje, terça-feira, 6/6/2023, estamos aqui para manter a frequência, né? Toda terça-feira. Eu e o Vanderlei Mendes, para falarmos das coletas dos dados, né? Do cuidado que devemos ter com essas coletas. E quando compramos, será que podemos comprar dados? Será que a lei fala alguma coisa de comprar dados? Vamos que eu estou convidando o Vanderlei. Olá, boa noite. Olá, Vanderlei, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para mais um bate-papo. Vamos para mais uma conscientização, né? Da semana. É, Eu abri aqui falando que nós vamos falar das coletas de dados, né? Porque sim, assim, o que acontece? Nós sabemos que era um hábito, não é mais, né? Era um hábito antes da LGPD. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos que estão entrando agora. É, Era um hábito de muitas vezes nós adquirirmos dados pessoais, comprarmos, né? Em empresas, essas empresas, na verdade, existiam e existem só para isso, né? Muitas vezes, né, Vanderlei? Então, assim, era um hábito. Eu queria fazer marketing. Eu ia lá, comprava uma lista, né, de dados pessoais com os dados no qual eu conseguiria fazer contato com todas aquelas pessoas que eram perfil, no caso, né, da minha empresa para eu poder alcançar aquelas pessoas. E com o LGPD, as coisas mudaram, né? Porque Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim, as pessoas elas não podem mais fazer o que querem com os nossos dados, as empresas não podem mais fazer o que querem com os nossos dados, correto, Vanderlei? correto. Até vamos começar numa parte bem complicadinha, né? Que é a questão de quando você deve a alguém, deve a alguma instituição financeira e tudo mais. A hipótese de tratamento de proteção ao crédito permite que as empresas a qual você esteja devendo compartilhe sua informação com empresas de cobrança sem te comunicar. Então, não tem como dar carteirada de LGPD quando se está devendo no mercado. Vamos considerar que é a única possibilidade de você receber contatos de empresas que você desconhece e não poder se opor. Saindo dessa parte, nós vamos para a parte do marketing. Era comum comprar-se dados. Não era ilegal. As empresas captavam os dados, faziam suas listas e vendiam as listas por local, por tipo de faixa etária e tudo mais. É até interessante porque quando você entra no Facebook Ads, por exemplo, tem como você selecionar o perfil de idade, o perfil se tem filho ou não, se está na sua região ou não. Só que tem um diferencial quando se trata dessas empresas. Qual que é o diferencial, Vanderlei? Aqueles dados estão anonimizados. Você escolhe perfil, mas você não sabe quem é a pessoa. E as listas que se comprava das empresas de marketing era principalmente focado em ligação, em telefone. Então você tinha o nome da pessoa, o telefone da pessoa, ou o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, porque não era uma coisa nova, né? Era um mercado antigo de venda de dados. Não era proibido, então era mercado. O que É isso acontece mesmo. desde 2018? Desde que a LGPD entrou, não existe hipótese de tratamento para compra e venda de dados. Uma discussão muito grande, porque o próprio governo, através da CEPRO, vende os dados. E a CEPRO já foi notificada pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, mas ainda está fazendo tal. Gente, a lei é de 2018, mas só saiu a dosimetria, ou seja, a forma de cobrar, esse ano. Saiu agora no mês de fevereiro, finalzinho do mês. Então, agora é que a coisa começa a esquentar. E como assim que começa a esquentar? Foi publicado na semana passada uma lista com 27 organizações, assim dizer, né? Tem empresas e tem órgãos do governo no meio. Dessas empresas, duas já são limitadas. São o que podemos chamar de agente de pequeno porte. Mas como assim, Maneli, já tem duas nessa lista? Duas LTDA? Simples. São empresas que vendem dados. E aí fica interessante, porque se você entrar no site das empresas, vai ter informações sobre a LGPD, vai ter política de privacidade, vai ter encarregado de proteção de dados, tudo lá.
Então, se você olha para o site, está certinho. E não está errado quando se trata do site em si, tratar o dado do titular. Até ali, aquilo que a política está dizendo, não tem nada de errado, porque ela vai coletar seu dado, tratar seu dado, de acordo com as hipóteses que ela está falando. Só que aí o que fica errado? Quando ela vende o dado. E é errado só para ela vender? É interessante que está mais errado para quem compra. É quase igual a questão do ladrão e do receptador. Tem o crime do ladrão que cometeu o furto, o roubo, tudo mais, e tem o do receptador, o que pegou aquele produto oriundo de um crime. No caso da parte do dado, se você coleta o dado todo certinho, todo bonitinho, seu banco de dados está perfeito, você tem hipótese de tratamento, está coletando certinho, aí você vai lá e compra o dado e coloca dentro do seu banco de dados. Você acabou de estragar seu banco de dados inteiro, porque você vai ter dados que você não tem hipótese de tratamento para ele. Vamos dizer que se aquela empresa vai coletar o dado legalmente, ela faria isso por consentimento. Eu, Vanderlei, fui àquele site é uma lista de empresas que tem promoção e tá, que a coisa toda, e aí eu deixo meu e-mail, deixo meu telefone, WhatsApp, porque eu quero receber as informações daquela área de marketing ali, por exemplo. Aí ela fala para mim assim, eu vou compartilhar seus dados com os meus parceiros. E eu vou lá e, ok, concordo. Ah, quais são os parceiros? Já tem lá no site dela uma lista de logotipos, lá bonitinho, ou o nome das empresas, e-mail. Isso mesmo. Uma lista bonitinha lá. Ela está dizendo para mim, essas empresas poderão entrar em contato com você porque você deixou o dado aqui. E vendeu esse dado. Até aí, vamos dizer que tá indo beleza, porque ela repassa esse dado para esse parceiro dela, mas ela me comunicou que ela vai passar meu dado, que ela vai vender meu dado para aquele grupo de parceiros dela. Só que nesse momento, se você é um dos parceiros, se você comprou o dado, você é um operador dela, você não tem como virar controlador, porque ela coletou o dado. E aí entra o nosso tema de hoje, a coleta. Quem fez a coleta? Quem faz a coleta, inicialmente, é o controlador desse dado, é o dono do banco de dados onde o dado é inserido. E aí quem é que eu cobro quando alguma coisa dá errado? O controlador do dado, o dono do banco de dados. Então, se foi a empresa A, que trabalha com marketing, montou uma lista, que eu dei meu e-mail para poder receber promoção, quando eu for revogar meu consentimento, vamos dizer que a empresa A repassou para C, D e E. Eu não tenho que brigar com C, D, E. Eu tenho que brigar com A. Foi para quem eu forneci o meu dado. No CDE, eu posso fazer o seguinte, assim, como é que você teve meu dado? Como é que o meu dado chegou até você? Aí ele fala, me passou seu dado. É o famoso telemarketing. O telefone tocou, como é que você pegou meu dado? Não pode tratar meu dado. Não, qual empresa que é você? Eu sou da empresa tal. Ok. Olha, eu não quero continuar a conversa, porque eu não autorizei meu dado. Tudo bem, desligou. Agora eu vou atrás do DPO. Porque é o DPO o responsável, é o DPO que vai esquentar a orelha de você querer saber dele. Com quem você compartilhou meu dado? Cadê o meu dado? O que você tem? O que você agregou a esse dado? Você pergunta pro DPO. O DPO pergunta pro controlador. Então, a empresa A, o DPO dele vai trabalhar dobrado, porque se está em C, D, E, ele é que é o responsável. E aí, se você revogar, todas as outras empresas têm que apagar no mesmo instante que você disse que não quer ela para a empresa A. Agora, imagina você comprou uma lista com 1000 dados. E aí, uma das empresas que está lá, CDE, a empresa E começa a incomodar demais, está mandando e-mail demais, está ligando demais, está te irritando. Aí você vai no A e revoga. E aí imagina o C e o D também perdendo os dados porque o E é que extrapolou. Então, esse é o lado. Vanderlei, mas como é que eu vou saber que a empresa que vai me passar dados está certa ou errada? Primeiro, ela vai te dar um contrato, um famoso termo de uso. Se você não lê termo de uso, se você ignorar termo de uso, você não sabe o que aquela empresa está te dizendo que você pode ou não pode. Olha que, de repente, ela pode estar colocando uma cláusula que, se você extrapolar, você vai arcar financeiramente até com processo judicial. Eu sou pequenininho, eu custei juntar o dinheirinho para comprar aquela lista, para tentar alcançar o meu... Presta atenção lá no termo. Se você não concorda, não adquira o serviço. Não clique no botão confirme. Não entre naquele banco de dados para ver o dado que está ali. E um detalhe interessante, você, pequeno empreendedor, não vá para o Google procurar pessoa.
para poder fazer o seu banco de dados de marketing. Não vá para o Instagram procurar pessoa, para tirar de dentro do Instagram e entrar em contato com ela. Rede social, coleta de dados. Se eu estiver no Instagram, eu comunico com a pessoa via Instagram. A menos que ela me fale assim, olha, meu telefone é esse, entre em contato comigo. Você não pode ir lá em cima e achar o telefone dela e ligar para ela. Você, pessoa física, batendo papinho com os amigos e tudo, ok. Você, empresa, você como negócio, eu vendo um produtinho aqui, uma vez ou outra e tal. Não, a lei vê você agora como fins financeiros. Acabou. Você não pode, porque se o outro lado se incomodar, você tem um problema. Não é isso mesmo, doutora Carini? É isso mesmo, Anderlei. É interessante falar nesse assunto, porque é o que você falou. Há um tempo atrás, nós tínhamos esse hábito, né, de pesquisar nomes, pesquisar telefone. Eu sei que todo mundo aí é novinho, mas eu sou da época da lista telefônica. Lista amarela. Lembra? Tinha o nome completo da pessoa, endereço. Você achava onde a pessoa morava. Você ia lá, pelo nome, ordem alfabética, você encontrava o número da pessoa. Então, era muito fácil. E à medida que foram avançando, não só a tecnologia, né? Porque aí acabou indo tudo para o computador, tudo, mas foi avançando, né? A questão legal também, de sigilo, privacidade, né? Não só a questão da produção dos dados, da própria privacidade das pessoas, isso foi mudando, né? E aí, quando o Wanderlei falou que a lei não permite, né, vender dados, na hipótese de tratamento, na verdade, falou, não consta que há permissão para venda de dados aqui. Vamos lá. O que seria hipótese de tratamento? O que a lei fala? São as hipóteses nas quais permitem você tratar o dado. O que tratar é coletar, fazer qualquer coisa com o dado, né? Armazenar, até mesmo excluir. Então, esse é o tratamento. Então, a lei traz essas hipóteses. Aí, vamos lá. Tem lá várias hipóteses. Se lá não fala que você pode vender, você não pode vender. Então, eu não posso coletar dado para vender, né? E nós sabemos que, infelizmente, muitas empresas fazem isso de forma indevida, né? É falta de conhecimento? Até um tempo atrás, podia alegar que sim, né? Hoje, não mais, né? Até um tempo atrás, as empresas ainda devem lucrar, né? Lucravam muito com a questão dos dados pessoais. Então, assim, hoje já não se é permitido. Mas a lei fala que não é permitido? A partir do momento que ela não permite, sim, ela não permite. Lá não tem nenhuma hipótese de tratamento que fala que eu posso coletar o dado pessoal de um cliente meu e que eu posso vender, por exemplo, para o Wanderlei, né? E aí é o que o Wanderlei colocou também. Mas eu quero compartilhar. É diferente. Eu vou compartilhar. Vou compartilhar com o operador, vou compartilhar isso com alguém que é um parceiro de negócio, mas eu vou avisar para o meu cliente para quem coletei os dados. Mas eu não quero mais. Eu ligo lá e falo assim, meu cliente liga e fala, mas não quero mais que vocês usem meus dados. Ele está revogando comigo o consentimento, automaticamente vai revogar com todos os outros, que foi isso que ele explicou. Então, assim, o pequeno empreendedor precisa ter muito cuidado com esse tipo de ação. Por quê? Porque é uma ação que nós chamamos mais antiga, né? Porque era mais fácil você pesquisar dados, fazer e-mail marketing, enviar mala direta. Hoje já não é mais permitido se o dono do dado não te autorizar. Ou se ele não assinar um contrato com aquela empresa e aquela empresa informar que compartilha dado com a outra empresa. Então, assim, e mesmo assim, né, Vanderlei, tem que ter muito cuidado, porque a gente fala assim, não compartilha. Não, mas peraí, eu compartilho com o Vanderlei, mas para que eu estou compartilhando? É para e-mail marketing? Porque se não for, não adianta. Se ele ligar para uma pessoa que é um cliente meu e falar assim, olha, não, então, mas com quem você pegou o dado? Ele fala assim, foi com a Carini. Não, mas eu não autorizei, eu não lembro disso, ela não me falou.
Então, assim, gente, é tudo trabalhado aqui em cima da transparência no seu cliente. Então, as empresas pequenas, elas precisam ter esse cuidado, porque ao invés de ter lucro, elas podem ter prejuízo, né? Então, é isso que vocês precisam atentar. Então, assim, a coleta, as empresas que fazem coleta na intenção de vender, isso já não pode mais. Então, cuidado quem compra. Não é isso, Marilei? E aí vamos pegar bem ao pé da letra. Coleta. Por quê? Tratamento do dado é qualquer coisa que eu fizer com ele. Mas tem a questão que eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver coletado. Então, tudo começa pela coleta. Como o dado chega até o meu negócio, até minha empresa, até meu condomínio, até minha organização. Como é que ele chega ali? Então, você vai começar, dando a dicasinha, né, e tudo, você aí que é o empreendedor e tudo, que quer começar a entender isso, é interessante que você tenha um smartphone. Então, vamos dizer que inicialmente o dado do seu titular, do seu cliente, ele pode chegar para você de várias fontes. Pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, LinkedIn, ou seja, vai depender de quantas redes você está inserido. Toda rede que você está inserido, o dado não te pertence. Na verdade, o dado pertence sempre ao titular. Então, quando você vai no Google para tentar conquistar o cliente, inicialmente o dado pertence ao Google. Se você vai para dentro do Instagram, do Facebook, o WhatsApp, o banco de dados pertence à Meta. Se você vai para o Telegram, pertence à empresa dona do Telegram, do TikTok e vice-versa. Então, inicialmente, a sua coleta, você ter o contato com alguém, começa por ali. Inicialmente, você não sabe quem é. Olhando lá para o nome, se a pessoa já pensa em privacidade, ela não vai colocar o próprio nome. É até interessante que é uma coisa que dá muito conflito. Eu e a doutora Carini, por exemplo, nós usamos nosso próprio nome para fins comerciais. Então, todo mundo vai saber que Vanderlei Mendes Antão e saber Carini Antônio Farina. Para tratar com a gente como negócio, o nosso nome está disponibilizado, está publicizado. Se for para tratar com a gente com relação a negócio do nosso interesse, entre em contato com a gente e está ótimo. Mas se não é algo do nosso interesse, que quiser falar com a gente de forma privada, eu estou vendendo algo para sua residência, você já começa a ferir a LGPD. Porque o nosso nome foi publicizado. Mas você não colocou ele público? Eu coloquei ele público para uma finalidade. Você vai coletar para outra. Se é diferente da finalidade, porque você não pode, isso é chamado de raspagem de dados. Ir para a internet, ir para alguma coisa, ir para um evento, por exemplo, às vezes tem aqueles eventos, casamento tem muito, né? Evento de noivas, e aí as empresas vão lá para dentro. Tem empresa que entrou, fechou contrato e foi lá para dentro para conseguir participar daquela lista. Tem outros que vai lá para, vamos dizer assim, até para a porta, né? Distribuir panfleto para tentar conquistar o cliente. Se você não faz parte daquele grupo, você vai começar a fazer algo errado, algo irregular. A pessoa até pode entrar em contato com você, mas você não pode anotar o nome dele ali para você entrar em contato depois. Você não tem próprio tratamento para isso. Ele pode, o titular, você tem que lembrar o seguinte, o titular pode se sentir ofendido, vamos assim dizer. Ô, Vanderlei, só para completar a sua frase que você está explicando, é importante falar que não é porque está público, né, que qualquer pessoa pode usar. Exato. Então, assim, na rede social, às vezes a pessoa não tem um entendimento técnico de ocultar seus dados. Aí você vai lá no perfil dele, tá nome, telefone, endereço, porque ele não sabe ocultar os dados. A lei agora, você como um negociante, como dono da empresa, como marketing e tudo, você não pode mais estar clicando em perfil porque você vai ver algo que não é para você ver. Como assim não é para você ver? Se você clicar e o dado que tiver ali é dado que não era para você coletar, você já está tendo acesso a um dado indevido. A Meta errou porque o dado está público. Não, ela até comunicou lá para o titular não aprendeu. Se o titular ou a Meta está errando, ainda está neles. Você errar, o problema é seu. Eles errar, o problema é deles. Você errar, o problema é seu. Então, conscientização começa aí. Eu fazer o certo. A LGPD, a NPD, que é o órgão que vai fiscalizar, ele começa sempre desse pressuposto. Bom senso, transparência. Então, bom senso. Não vou coletar o que é indevido. E aí o coleta, é engraçado assim. O que é coletar o dado? A pessoa me passou um nome. Por enquanto, eu tenho um dado dela, posso até não identificar, mas ou seja, ela me passou um nome. Aquele nome está onde? Está no meu telefone. Aí eu comecei a fazer uma coisa lá no meu computador. Foi pro meu computador. E aí eu peguei
imprimir, a minha impressora tem um sistema de memória, então também já está na impressora. Ah, eu precisei salvar meus dados de backup, botei no HD externo, foi para o HD externo. Aí eu tenho serviço na nuvem, também foi para a nuvem. Então vamos dizer assim, estou em 5 lugares. Primeiro foi o nome. Aí essa pessoa se tornou cliente. E aí eu vou montar um banco de dados dela já com mais informação. Então agora eu quero o telefone, o endereço, e aí ela tem um produto que ela comprou, e eu criei um código para aquele produto. Então agora eu já tenho o dado dela, nome, endereço, telefone, um código de pedido seguido do produto que ela solicitou. Onde é que está? Ah, no meu telefone continua só o nome, isso aí ela me mandou por e-mail. Ah, está no e-mail, então agora está no meu computador, que está também no meu backupzinho que eu faço na HD externo, que está também na nuvem e também na minha parte de impressora. Só que aí eu vou enviar o produto, eu tenho um mototáxi que pega e leva para mim, então eu já acabei de compartilhar o dado com o mototáxi, virou 6 coisas. E qual o dado que tem no mototáxi? Ah, peraí, deixa eu ver qual é o dado lá. Ah, lá está aí para ele, nome, endereço, telefone, e tem um produto que pediu e tal. Opa, ele precisa de tudo? Se precisar, ok. Se não precisa, vamos rever. E aí eu volto. Então, no meu telefone eu tenho o nome, no meu computador eu tenho nome, telefone e tal. Isso, a coleta começou do nome. Depois vem um telefone. Depois não entra em momento algum onde eu compro. Entra onde eu começo. Sim. E aí, uma parte interessante aqui. Dentro do meu telefone, eu fui lá na loja do Apple ou na loja do Android, lá do Google, e vi um programinha para fazer gestão de cliente. Oh, e é de graça, que lindo, que beleza, vou colocar no meu telefone aqui para poder fazer gestão. Então eu pego e instalei ele. Eu não li o termo de uso. E o termo de uso está falando que eu vou compartilhar com aquela empresa os dados relativos ao meu cliente que eu vou fazer ali dentro. Mas eu não li o termo de uso. E aí eu fui lá e aceito. Então, automaticamente, eu estou compartilhando dado com ela. Se alguém for reclamar com ela, falar assim, opa, pera, não é comigo não. Foi lá com fulano. Ele baixou meu software, meu programinha de gestão e me autorizou a saber quem você é, o que você comprou e tal. Ah, aí no meu computador, aqui o programa é de graça, mas o computador tem que pagar, eu vou arrumar outro de graça e vou colocar lá. Ah, tem um programa que gera etiqueta, vou baixar o programa que gera etiqueta. Quando eu ponho o dado ali, eu estou compartilhando ele. Ah, eu li o termo de uso para saber o que aquele programa está falando? Também não li o termo de uso. Não. Ah, o rapaz lá do mototáxi lá e tudo, ele tem um programinha lá da internet que é muito bacana. Eu entro no sistema aqui, coloco o dado e ele já vem pegar o do cliente. Opa, aquele software que ele instalou, quem que é o dono daquele software? Como é que está o termo de uso do celular dele? O celular dele tem vírus, tem antivírus? Entende a complexidade da coleta do dado? Você é responsável desde a hora que você começou. É se a NPD... mais amplo, né, Vanderlei, do que a gente imagina. Se for reclamar, reclama com você. Começou em você. Às vezes de um simples nome. Então, a coleta do dado é a alma do seu negócio. E se você não fizer direito, vai ser o que vai enterrar o seu negócio. Porque se você não fizer bem feito, a hora que você tiver um problema, como se resolve o problema? Pode ser muito mais caro resolver o problema do que encerrar a empresa. Fica para nós, você abriu um negócio para poder acabar com ele, ou você abriu um negócio para ter sucesso? Esse aqui é o ponto. Vamos para o outro lado do seu titular de dados, do seu cliente. Você quer que ele tenha confiança com relação a você como empresário, como empreendedor. E aí, como é que você vai ter uma relação de confiança se você está fazendo algo que, quando ele te perguntar, você não sabe responder? Não é isso mesmo, doutora Karine? É isso mesmo. É bem mais amplo e bem mais complexo, né, do que a gente imagina essa questão da coleta, né, e do compartilhamento, porque é o que você falou, quando a gente coleta, e tem uma outra coisa que eu estava pensando que você estava falando, que é importante, que eu acho que é importante citar, é o seguinte, quando eu coleto o dado, vai, de um titular, e eu, como você deu exemplos aí, coletei no meu celular, foi no meu computador, quando eu faço a adequação, né, da LGPD, quando eu tenho a adequação feita direitinho, conscientização, tem uma outra coisa, né? Eu sei onde estão esses dados. Porque aí nós fazemos a coleta. Mas pode ser que em determinado momento o titular fale que não quer mais que eu guarde os dados dele. E se eu tiver que excluir esses dados, detalhe, eu vou ter que saber onde está cada dado dele. E se são em 5 lugares, eu vou ter que deletar dos 5 lugares, vou ter que excluir. E aí, de novo,
eu também sou obrigada a pedir que o quê? Para quem eu compartilhei, exclua também. Então, é essa a importância que a gente vem sempre falando da conscientização, da cultura da privacidade, da adequação, para vocês saberem a importância da coleta, de que forma vocês podem fazer, se está adequado ou não, né? Então, assim, a gente não está nem querendo assustar vocês, porque eu gosto do jeito que o Vanderlei traz para vocês, porque ele traz bastante exemplo, isso fixa, né? Então, isso é legal, é verdade, porque fixa, né? Porque você vai lembrar, caramba, mas agora eu peguei um nome aqui, botei no meu celular. Porque, assim, à medida que a tecnologia ela vai avançando, você vai acumulando mais dados. É normal isso. Né? Agenda eletrônica, lembra das agendas eletrônicas? Imagina aquilo. Você colocava. Detalhe, eu pego, instalo um aplicativo, coloco os dados dos meus clientes, vou falar do jeito agora tradicional, né? Não vou falar titular de dados, coloco os dados dos meus clientes. Aí eu tenho uma lista de 100 clientes, eu coloco tudo lá. E aí eu estou usando aquele programinha e ele só me permite fazer até 150 clientes. Aí eu estourei os 150, ou encontrei um outro programa melhor. Aí eu passo a usar outro programa. Eu ignoro que eu estava usando um. Aí eu troco de telefone. Eu nem lembro de qual aplicativo eu deixei um banco de dados de clientes. Imagina se vaza e causa algum problema. Você acha que aquela empresa que está com aquele banco de dados vai falar que a responsabilidade é dela? Você acha que os dados que você deixou perdido por aí, a responsabilidade é onde está perdido? Agora você imagina se esse dado, que aí vai aquela parte que fica mais interessante, que a doutora Cris fala de eu dar o exemplo. Parte do que eu falo, eu já fiz. Eu trabalhei bom tempo com marketing. Eu era, antes, falou que era tecnologia nova, eu estava testando. E aí sim, baixava num aplicativo, instalava. Gente, não tinha uma lei que coibia isso, não. É o meu próprio dado também. Eu colocava em aplicativo ali, começava a usar e tal. Ah, não gostei desse aplicativo mais não. Simplesmente passava de usar. Eu não ia lá para excluir o que eu coloquei. Quando é que isso começou a mudar para mim? Antes de LGPD. Quando os dados começou a ser compartilhado, e aí veio uma consciência ambiental de limpar o lixo eletrônico. Por exemplo, você tem uma conta do Gmail que não tinha limite. Lá atrás você não tinha limite. Aí você ia colocando coisa, ia colocando coisa, colocando coisa. Você tinha e-mail de quando você criou a conta e não apagava. E aí, quando eu tive essa consciência, o pessoal falava assim, o banco de dados do Google consome X energia, só de lixo tem tanto e tal. Aí eu comecei a apagar os dados, porque inicialmente eu não preocupava, não tinha limite, eu não tinha espaço, eu só ia colocando. Aí depois também começou a mudar, né? O Google começou a colocar limite. As empresas começaram a colocar limite ali no e-mail, e aí você começava a deletar os e-mails mais antigos. Aí eu criei uma rotina de deletar e-mails que tinha anexo. Então quando a LGPD chega, eu já vinha na consciência digital de excluir dados. Eu li uma época um livro, eu não lembro mais o nome, que falava o seguinte, que você só tem controle em 150 pessoas, uma lista de 150. E o meu Facebook, ele tinha uma lista máxima de 250 pessoas. Aí chegava um fim de ano, eu entrava no meu Facebook e olhava os colegas assim, pessoas que eu não tinha contato há muito tempo, eu ia lá e excluía. Eu nem ia sentir falta mesmo, eu não estava conversando. Mas isso era uma coisa que eu já fui adquirindo por causa de livros que eu li. Agora simplesmente chega uma lei e fala para você que é obrigação sua de deletar o dado, de dar um fim para ele, de ter um tempo para ele poder sair dali. Porque se eu juntar muito dado, vou pegar um exemplo aqui hipotético, mas que pode virar uma realidade. Porque qualquer um pode virar um candidato político. E aí, o cara cometeu alguma coisa que nem ele lembra que cometeu. E um hacker que é contratado por um outro, que quer acabar com a imagem dele, começa a vasculhar na internet. E acha lá um banco de dados, lá sem senha, sem nada, que tem uma informação que é prejudicial para aquela pessoa. Agora, com o LGPD, aquela pessoa pode caçar quem foi o responsável pela sua ruína. E aí se acha. É verdade. Se é verdade. Achar, e aí? Mas aí é verdade. E é interessante, assim, que vamos lá, para as empresas, né, que a gente estava falando aqui, tanto de pequeno porte, quanto condomínios, instituições religiosas, onde a lei se aplica, como que ela vai fiscalizar, né? Isso que é importante. Por quê? Porque ela vai verificar se a empresa está
se os dados que ela coletou estão em conformidade com a legislação. Então, assim, se eu tenho um dado coletado que foi via contrato, obrigação legal. Se eu tenho um dado coletado, que eu contratei um funcionário, obrigação legal. Se eu peguei esse dado e mandei para o INSS, obrigação legal regulatória. Se eu coletei CPF para uma nota fiscal, obrigação legal. Então, assim, estou dando uns exemplos, né? É assim, mais simples. Mas, se eu tenho um banco de dados que eu não tenho como justificar, por que que eu utilizo, como que eu trato, qual que é a hipótese que se encaixa na lei, eu já estou infringindo a legislação. Eu não tenho hipótese de tratamento para ela. Então, eu não estou em conformidade. Eu não tenho como justificar para a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza se os dados estão tratados em conformidade. Como que eu vou justificar? Se ela falar assim para mim, prove como que a sua empresa está tratando os dados. Aí eu vou falar, ai meu Deus, espera aí. Mas peraí, eu comprei esse banco de dados daquela empresa. Como que eu vou justificar isso? Mas eu tenho esses dados na minha empresa. Com qual hipótese? Se eu não tenho contrato com essas pessoas, se eu não tenho vínculo, se eu não tenho consentimento, que poderia ser uma hipótese, eu não tenho. Tem um detalhe, doutora Carini. As duas empresas citadas na lista que saiu ainda estão operacionais. Continua vendendo informação. Sim, sim. Então, imagina bem, você vai chegar, vai contratar e já está errado. Porque nesse exato momento, o que a NPD está perguntando para quase todos que estão lá naquela lista? Como vocês estão tratando os dados? E aí entra aquilo que nós estamos aqui nos propondo, que é o nosso serviço, né? Te dizer como você trata o dado. E adequar a LGPD é tratar os dados em conformidade com a lei. A conformidade com a lei é conformidade de lei, segurança e privacidade. A doutora Karenina estava falando aí da questão da obrigação legal e a execução de contrato. A gente faz um pouco de confusão, um pouquinho da execução de contrato, porque a hipótese de tratamento é execução de contrato, não é obrigação legal. Só que o interessante é o seguinte, quando você faz um contrato, tem um código civil que fala por que você faz o contrato daquele jeito. Então, os dados que você está colocando para um contrato, por trás você tem uma obrigação legal para aquilo. Você não tem como fazer um contrato sem aquelas informações. Sim. Se você fizer isso, você fere a LGPD também. Ah, mas como é que eu fero a LGPD se eu não peguei o dado? Porque a LGPD fala que você tem que pegar ele agora com exatidão. Então, é interessante assim, gente. Se eu vou emitir uma nota fiscal, ela fala que tem que ter nome, endereço, telefone, CPF, e eu colocar um nome, um endereço escrito de qualquer forma, ignorar o telefone e botar o CPF, e a norma está falando que eu tenho que fazer tudo aquilo, eu não segui a exatidão do dado. Se eu colocar um endereço e aquele endereço estiver errado, eu não tenho a exatidão do dado. Se eu colocar o nome da pessoa e trocar letras e tudo, que era uma coisa tão normal, eu não tenho exatidão de dados. Então, uma das partes de adequação, ela não é difícil só para você que está me ouvindo. Ela é difícil para nós, porque é uma questão de mudança de cultura. Estamos acostumados a coletar o dado de qualquer forma. Às vezes, quando eu trabalhei em gráfica, a gente ia anotar o nome do cliente e tal, e era um cliente que vinha mais vezes, que gostava de café, a gente às vezes colocava o fulano do café, o fulano disso, botava um apelidinho ali na frente, e não tinha problema nenhum. Hoje tem. Eu não posso mais fazer o dado causar nenhum problema depois no sistema. Porque se eu fizer essa coisa lá na frente, alguém, por exemplo, na minha cadeia de produção, cometer um erro por causa de uma inexatidão de dado. Vamos dizer que um produto extraviado hoje, porque eu escrevi o endereço errado, pode gerar um dano para o titular. Aí vira dois problemas, direito do consumidor mais o dado do titular. Então esse é que é o ponto. É isso mesmo, doutora Carini? Nosso horário também está indo. É isso mesmo. Não, é isso mesmo, Marilei. O que é importante é isso, né? As pessoas verificarem se estão em conformidade, né, com a legislação quando coletam dados, né? Porque infringir a lei já não está em conformidade quando você coleta dentro das hipóteses de tratamento.
Gente, não comprem dados pessoais. Isso é importante, né? A gente fala isso porque nós sabemos que muitas empresas ganharam muito dinheiro vendendo dados. Dado vale ouro. Dado é tesouro. E hoje, mais ainda, hoje você pode achar que vai ter lucro comprando dados, que aí, no caso seria a coleta que a gente está explicando, e depois você pode, na verdade, ter um prejuízo. Você pode manchar a imagem da sua empresa, né? Você pode ter um prejuízo financeiro, né? Então, isso que é importante vocês lembrarem. Às vezes não vale o custo-benefício, né? De comprar o dado, de achar que vai ter lucro com o dado, de repente vocês podem ter prejuízo. É importante. Hoje, tanto eu quanto o Vanderlei, nós trabalhamos assim. Ah, mas vamos fazer isso. Mas e os dados? Mas pode? Não, não pode? Como vai ser? Tudo se tem que pensar. Como vocês pensam em outras hipóteses legais, né, legislações para o negócio de vocês. Vocês não podem mais fazer de qualquer jeito, né? Quando não tinha lei para aquilo, hoje você tem lei para aquilo, então você tem uma obrigação legal, você tem que cumprir, não adianta. Dados a mesma coisa. Vocês têm que lembrar disso, né, isso, Marilei? Então, assim, realmente nós já estouramos nosso horário, como sempre. Queremos agradecer mais uma vez todos que estiveram aqui conosco, nos assistindo, nos apoiando. Agradecer ao Ornelei mais uma vez, né, por trazer conhecimentos, exemplos, né, para nós, que fica muito mais fácil para entender. Obrigada a todos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.